Olá a todos, meu nome é Luana Celes Tunes da Silva e em conjunto com a Marcela Joana Nazari e Laís Cristine Verne, realizamos o trabalho intitulado O Ensino da Anatomia com a utilização de ossos emblocados em resina cristal. Bem, compondo o currículo de muitos cursos da área da saúde, e sendo uma disciplina que demanda uma grande assimilação, a anatomia ela oferece aos estudantes uma maior dificuldade de entendimento e de aplicabilidade dos assuntos. E um dos temas que necessita de grande memorização é justamente a osteologia, né, o estudo dos ossos. Justamente por apresentar diversos nomes de estruturas e acidentes ósseos que muitas vezes é de difícil compreensão e de aprendizado. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi o de oferecer um estudo e um ensino, né, dinâmico, anatômico e aplicado, utilizando-se para tal a técnica designada de emblocamento em resina de poliéster, resina cristal, para que alguns ossos de coelho, Oryctolagus cuniculus, eles fossem apresentados aos alunos de forma diferenciada, além também de contribuir para a maior resistência e durabilidade das próprias peças. É importante destacar que, por serem ossos pequenos e frágeis, essa técnica ela foi escolhida justamente para como forma, né, de preservação mais efetiva do material. Bem, o animal ele foi oriundo de uma doação do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, justamente pelo falecimento por motivos naturais. Era um coelho macho adulto, e o animal inicialmente ele teve a sua pele e musculatura retirados. Posteriormente foi realizada a maceração dos ossos por cozimento, que levou em torno de cerca de 15 minutos, e depois as peças foram colocadas já em água fervente. Em seguida, tais estruturas elas foram novamente limpas com o objetivo de retirada mais detalhada do material orgânico que havia restado, para então novamente serem fervidos em água que foi aproximadamente por cerca de 3 minutos. E depois eles foram imersos por 15 minutos em solução de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, 200 volumes, para o branqueamento. A finalização da limpeza dos ossos ela foi realizada com exposição ao sol do material e uma aplicação de verniz fosco em spray para o acabamento. Para o emblocamento foi utilizada resina cristal misturada ao monômero de estireno e catalisador, que é o butanox, na proporção de 8 para 2 para 1. A preparação, na sequência, ela foi despejada, né, as estruturas foram despejadas em caixas previamente feitas de folha de acetato, de tamanho variável, e condizentes com os ossos escolhidos para o processo. Então, para cada osso foi colocado em caixas de tamanhos variados, dependendo justamente do tamanho desses ossos, até cerca da metade da altura, para então, né, ter sido colocado o osso no interior da caixa e parcialmente mergulhado na primeira quantia de resina que foi despejada. Tomando, né, o devido cuidado para o osso não afundar ou até formar bolhas de ar. Nessa mesma etapa, o nome do osso e a espécie animal foram identificados por meio de impressão em folha de acetato também e foram inclusas no cartão na caixa de acetato. Para a finalização do processo, vertia-se a mesma preparação inicial de resina cristal até o topo da caixa. E após cerca de 24 horas, as peças foram retiradas dessa caixa e alguns acabamentos com lixa foram feitos para deixar o bloco, né, mais apresentável e translúcido para o material ficar mais visível. Justamente com essa forma, né, de metodologia, esse material ele conseguiu ser colocado, né, na osteotécnica de estudo da disciplina. Foi observado uma melhor conservação dessas peças, uma facilitação na identificação de estruturas ósseas e, de forma geral, até o próprio aprendizado e a qualidade de ensino somaram pontos positivos. Além, claro, de ser um material que é disponível para exposições, né, vinculadas ao curso. Entretanto, por fim, né, ressalta-se que para materiais maiores, tais como ossos de cães e gatos, por exemplo, a execução ela vai ficar realmente mais custosa, mais onerosa, tendo em vista o volume de resina a ser utilizado. Bem, muito obrigada a todos. Olá, sou Caroline Tenfin de Souza e irei apresentar meu trabalho intitulado Relação da frequência de proximidade e comportamento de novilhas leiteiras criadas a pasto. A distribuição espacial dos bovinos na pastagem não ocorre de forma aleatória, sendo que a proximidade com outros animais pode refletir laços sociais formados dentro do rebanho.
Alguns animais permanecem mais próximos de indivíduos específicos em relação ao restante do rebanho, demonstrando certa preferência. A frequência de proximidade entre bovinos é dita como interação positiva, pois está presente em organizações sociais complexas e auxilia na manutenção da relação estável entre os animais envolvidos. Com isso, o objetivo deste estudo observacional foi descrever a frequência de proximidade entre novilhas leiteiras durante seus comportamentos diurnos. O experimento foi realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2017 no biotério de bovinos da Fazenda Didática Experimental da Ressacada, pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. 19 novilhas mochas com aproximadamente 48 meses de idade e peso médio de 355 kg participaram deste estudo. As observações comportamentais ocorreram durante 20 dias, alternando entre os períodos matutino, com início às 8 da manhã e término às 12 horas, e vespertino, com início às 14 horas e término às 18. Os comportamentos pastando, ósseo em pé, ósseo deitado, ruminando em pé, ruminando deitado e outros que incluíam ingestão de água, defecando, urinando, allo-grooming, self-grooming, e a proximidade entre as novilhas foram avaliadas através de instantâneos a cada 10 minutos. 2 novilhas foram consideradas próximas quando estavam a uma distância de aproximadamente 2 metros da paleta da novilha focal. Independente do período, o comportamento pastando apresentou a maior frequência em relação aos demais. A maior frequência dos comportamentos avaliados foi observada quando a novilha estava sozinha, seguido de quando a novilha estava próxima apenas de outra novilha e com menor frequência quando estava próximo de 2 novilhas. Quando próxima a outra novilha, sendo uma ou 2, a novilha focal foi observada com maior frequência pastando, seguido de ósseo, ruminando e realizando outros comportamentos. Durante o período matutino, as novilhas realizaram preferencialmente os comportamentos de ósseo e ruminação. O comportamento de ósseo em pé foi observado com maior frequência quando próximo de outra novilha. Para o comportamento de ruminação, ocorreu o inverso. As novilhas ruminaram com maior frequência próxima de outra quando estavam deitadas. Fatores como as associações preferenciais, disponibilidade de alimento e a hierarquia social podem explicar a distribuição espacial dos animais. Assim, a compreensão da organização dos bovinos permite adaptações nas instalações e práticas de manejo para melhorar o bem-estar dos animais de produção. Concluímos que o principal comportamento realizado em companhia de outra novilha foi o pastoreio. Olá, meu nome é Zimbábue Osório Santos e irei apresentar o trabalho intitulado O rótulo das rações pode ajudar a promover o bem-estar de coelhos? A criação dos animais de estimação exóticos ou pets não convencionais vem aumentando. Neste grupo, inclui-se os coelhos. A introdução desses animais dentro dos lares humanos exige dos tutores conhecimentos adicionais sobre essas espécies, para que o bem-estar de ambos seja assegurado. O rótulo dos alimentos tem um alto potencial informativo sobre os pets, já que é um item que os tutores têm contato regularmente. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a presença de informações referentes ao manejo e bem-estar de coelhos no rótulo de alimentos completos destinados para esta espécie. De janeiro a julho de 2020, foram fotografados rótulos de alimentos completos comercializados em pet shops e agropecuárias da zona urbana de Joinville e Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Foram visitados 19 estabelecimentos. As informações dos rótulos que instruíam sobre manejo, saúde e bem-estar dos coelhos foram analisadas e interpretadas qualitativamente para extrair o tema de qual relatavam. Os resultados foram interpretados por meio de frequências. Ao todo foram analisados 19 rótulos de 12 marcas. 3 rótulos eram indicados para coelhos jovens, 2 para coelhos adultos
e 14 eram indicados para animais de todas as fases de vida. Quanto à espécie a que se destinavam, 12 rótulos eram indicados para coelhos e 7 eram indicados para coelhos e roedores. 11 rótulos denominavam-se como Premium ou Super Premium e 8 não usaram essas alegações. Com relação às informações referentes ao manejo e bem-estar, 9 rótulos recomendavam o fornecimento de feno ou algum volumoso. 6 recomendaram o fornecimento de água à vontade e higienização de comedouros e bebedouros. 5 recomendaram fazer adaptação à nova ração. 5 informaram sobre o comportamento de coelhos. 3 comentaram sobre cuidados veterinários e odontológicos. Em nosso estudo, poucas rações recomendaram o fornecimento de feno ou outro volumoso, mesmo este sendo um alimento essencial na alimentação dos coelhos. Odontopatias são o problema de saúde mais relatado por tutores de coelhos, porém, cuidados veterinários e odontológicos foram pouco abordados nos rótulos pesquisados. A necessidade de adaptação à nova dieta esteve presente em apenas 5 rótulos. Essa prática é importante para todas as espécies, especialmente em coelhos, por serem mais susceptíveis a distúrbios gastrointestinais. Informações básicas, como higienização de comedouros e bebedouros, foram pouco relatadas. Informações sobre o comportamento e estados afetivos dos coelhos não foram encontradas na maioria dos rótulos. O fato de muitas rações serem destinadas a mais de uma espécie pode dificultar o fornecimento de informações específicas para coelhos. Concluímos que informações essenciais sobre o manejo alimentar estavam ausentes na maioria dos rótulos analisados. Recomendamos o fornecimento de informações adicionais nos rótulos de rações, como forma de informar os tutores e promover o bem-estar de coelhos de companhia.